Queridos e queridas, muito boa tarde. É uma alegria estar no MIEP, encontrar com os amigos, estar nesse auditório. Eu entrei e comecei a lembrar de outros seminários, de outros MIEPs que fiz aqui, e como foi uma inundação de boas lembranças e de emoção na chegada aqui, ouvindo o grupo harmônico. Na tarde de hoje nós temos esse painel e eu tomei algumas notas, talvez muito mais pela mania de tomar notas, de tentar organizar o pensamento, do que qualquer outra coisa, porque eu sabia que com talhos não tinha como dar errado, né? Nós não chegamos a combinar o que um ia dizer, o que o outro ia dizer, mas eu estava muito nessa sensação de confiança, assim. É um momento que eu sei que vai dar muito certo. E eu fiz umas releituras, tomei umas notas e após o almoço eu deitei para descansar um pouco, e aí à medida que eu fui ali descansando, uma outra sequência veio aqui à minha mente e eu vou tentar seguir essa sequência de agora após o almoço, né? Vejamos, nós estamos num MIEP que evoca a sentença de Paulo de Tarso, que é também uma oração. Senhor, que queres que eu faça? Num sentido profundo, sem dúvida alguma, essa sentença é uma oração. Se nós a proferíssemos com a reverência que Paulo de Tarso a proferiu, se nós nos colocássemos de joelhos ante a profundidade que essa sentença nos traz, se vivêssemos a humildade que ela suscita, nós estaríamos orando cada vez que nós pronunciássemos essa sentença. Senhor, que queres que eu faça? Porque é uma sentença ali que apaga todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho, momentaneamente, e nos coloca numa posição de profunda sintonia com a espiritualidade, tal como foi com ele, está narrado em Atos dos Apóstolos e está extraordinariamente bem narrado no livro Paulo e Estevão. Porém, o que me veio à mente agora, após o almoço, é começar essa exposição por um outro ponto que é também muito conhecido de todos nós. É a pergunta, a solicitação, aliás, a demanda dos apóstolos a Jesus. Aliás, dos discípulos, melhor dizendo, né? Estou lembrando agora, o professor Celestino está na outra sala e ele faz essa diferença. Então, os discípulos perguntaram a Jesus e está registrado lá no capítulo 6 de Mateus. Senhor, ensina-nos a orar. Essa sentença ela é muito profunda porque ela aponta para o desconhecimento de como orar a partir de Jesus. Porque não é que eles não soubessem de um ponto de vista histórico, é que eles estavam naquele momento já convencidos de que com Jesus era um outro modelo, era um outro paradigma, era de uma outra forma. E essa outra forma eles não sabiam, tanto que demandaram ao mestre e ele apresenta a oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar. E essa poderia ser a lição básica, não é? Todos já sabiam, todos nós já sabemos. Mas não é bem assim. Por exemplo, os últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são capítulos sobre a oração. E mais especificamente o último, que é o capítulo das preces espíritas, é um capítulo que o codificador acrescentou na segunda edição do Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo a carta de 2 leitores que acompanhavam ali a publicação da codificação e que demandaram ao codificador como fazer uma prece espírita em certas ocasiões. Aí é tanto que há a prece pelos obsessores, pelos que acabaram de nascer, pelos que acabaram de desencarnar, a prece pelo médium, né? Precedidas todas as preces de uma análise espírita do Pai Nosso. Então, trazendo essas duas referências à mente, eu fiquei refletindo da hora do almoço para cá, que esse tema é mais necessário e mais atual do que nós imaginamos. Se fizéssemos aqui uma breve enquete, né?
a partir, por exemplo, daquele convite de Ana Cecília que estava ali ajustado com a malha, né? A malha vai fazer a prece. Mas digamos que Ana Cecília perguntasse assim: quem quer fazer a prece? Quem levantaria a mão assim de boa? Levanta aí, só para a gente ter uma ideia. Olha, tem um pessoal, tem mais gente desse lado do que desse, viu? Então tem um pessoal mais confiante aqui do que o pessoal desse outro lado, né? Então a gente já tem algumas pessoas confiantes, levantariam e fariam a prece de boa, sem nenhum problema, sintonizados com Jesus, ou se não estivessem, ficariam naquele momento. Agora, levante a mão, quantos de nós, ante um convite para uma oração na tarefa simples da nossa casa espírita, nós ficamos torcendo para não sermos chamados? Levanta a mão quem se sente constrangido, amedrontado, com medo de fazer a prece. Tem um pessoal que levantou só um pouquinho, tá? Eu vou contar por inteiro, tá certo? Então tem um... E aí, é aquele pessoal que se dissesse assim: olha, pode correr na hora que chamar para fazer a prece. Quem levantaria a mão? Corre e volta. Ó, tem uns corajosos que diriam: eu corro, depois eu volto. Então, nós vemos por essa breve enquete entre nós, né, de forma muito amigável, muito familiar, que o tema nos coloca numa situação de exposição. Como se ao fazer a prece nós nos sentíssemos muito expostos. O que nós somos, o que nós sabemos ou o que não sabemos. O que não sabemos. Quais são as nossas palavras para a situação, se há palavras adequadas ou não. O que me leva a pensar em algo que nós já testamos em MIEPs anteriores. Só para vocês que estão chegando agora, por primeira vez, terem uma ideia de há quanto tempo nós estamos testando modelos no MIEP. Nós já tivemos no MIEP oficinas de oração e de evangelho no lar. Exatamente para destravar essa sensação de receio, essa sensação de medo e quase que uma dificuldade de auto nos perdoar. Eita, minha prece não foi boa, né? Ana Cecília me chamou, mas a minha prece não foi boa. E aí eu queria voltar agora, né, para tentar encaminhar um raciocínio que nos aprofunde mais nesse tema, para nós verificarmos a importância de as nossas preces, de fato, serem preces que venham do nosso coração. É muito importante que as preces venham do nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, comentando um item do apóstolo Paulo, Allan Kardec vai dizer que é muito mais importante que as preces sejam inteligíveis do que um conjunto de palavras que aquele que ora não sabe o que diz. Então nós temos aí uma recomendação importante para a prece espírita. Não é a fórmula, não é o vocabulário. É importante que essa prece seja sentida e esteja revestida com as palavras que nós conhecemos. E é muito importante treinar, evidentemente, porque é o nosso primeiro contato com uma vinculação, uma sintonia com a espiritualidade que vai se tornando mais refinada, a ponto de, mesmo confundidos, como estava Paulo de Tarso, a prece numa única sentença, ela ser real, ela ser sincera e ela estabelecer na sequência o que deve ser feito. Senhor, que queres que eu faça? Porque ele vinha ali de uma história de perseguição, mas ele vinha, como disse Ana Teresa na abertura ontem, profundamente confundido, e ele estava no momento de profunda dor psíquica. Então a sua prece naquele momento é um pedido, né? É uma demanda para que ele se coloque a serviço do Senhor. Não era que os seus problemas fossem resolvidos. Ele não pediu: Senhor, apareceste aqui, cura a minha dor. Senhor, apareceste aqui, me diz onde está a casa de Ananias. Não, ele inverte toda essa polaridade que já estava dentro dele, se coloca muito humilde e diz: Senhor, que queres que eu te faça? E nós precisamos exercitar a prece como espíritas, porque ele é o nosso primeiro socorro em qualquer situação. Antes de eu narrar um exemplo que eu trouxe aqui de 2 livros, eu queria lembrar de um exercício que me valeu muito nessa existência, depois de muitos anos de casa espírita, de reunião mediúnica. O nosso coordenador, à época,
nos fez uma pergunta provocadora a todo o grupo: qual era o nosso estoque num momento de grande aflição. E nós não entendemos muito bem, ele explicou, né? A boca fala do que o coração está cheio, sentença de Jesus. E num momento de aflição, que preces nós conseguiríamos fazer? E isso foi para um grupo mediúnico já com uma certa experiência, não era um grupo de iniciantes, nem de pessoas que estavam ali querendo aventurar-se com a mediunidade, era um grupo sério, de pessoas sérias, e poucos sabiam, por exemplo, a prece de Cáritas decorado. Só Dona Edna, eu não sei se Dona Edna está aqui, acho que não, acho que ela está lá no outro. Só Dona Edna sabia a prece de Cáritas decorado, uma prece genuinamente espírita, psicografada numa véspera de Natal. Só por aí a gente já vê o tom da prece. Depois, um ou outro sabia o Salmo 23. Uma parte do grupo, que tinha umas 12 pessoas, se perdia na oração de São Francisco. Não sabia a ordem do perdoar, do odiar, do levar, se perdia aí. E nós só sabíamos o Pai Nosso. Então foi um exercício para todo o grupo pensar durante um tempo nessas 4 preces. Confesso a vocês que no primeiro dia em que eu me detive para pensar sobre o Pai Nosso, eu fiquei na primeira oração do Pai Nosso. Porque no momento em que eu comecei a sentença, não é Pai Nosso que estás nos céus, eu me lembrei que naquele dia eu tinha ouvido a notícia de um crime muito bárbaro que tinha acontecido aqui na região, e aquela notícia ela veio com toda a força à minha mente, não pela notícia em si, mas a pergunta era: esse homicida é também um filho de Deus? E a resposta, evidentemente, primeiro cognitiva foi, claro que sim. Depois eu fiquei meditando um pouco para reconhecer que aquele que causara um homicídio tão grave é meu irmão, é filho de Deus. E eu empaquei nessa sentença. E para desempacar dessa sentença, eu me estabeleci como atividade refletir sobre a oração, verso a verso. Depois eu me estabeleci como desafio fazer palestras sobre ela e fiz sobre as 4, sobre o Salmo, sobre a prece de Cáritas, sobre a oração de São Francisco. Durante um tempo eu fiquei fazendo palestras só sobre essas 4 preces, que era uma forma de eu entender essas orações, criar, como disse o nosso coordenador, um estoque decorado mesmo, porque na hora da aflição, o que sairia ou o que sairá de minha boca, de nossa boca, se o estoque não for bom? Aí a gente começa a entender por que é que algumas pessoas, mesmo espíritas, católicas, evangélicas, pessoas muito boas da sociedade, muçulmanos, diante de uma situação, a primeira reação é um palavrão. É porque o estoque não está devidamente esvaziado do que não deve ser o estoque do nosso coração e da nossa mente, e não foi preenchido com um estoque que valide a nossa condição de servos do Senhor, porque nós estamos repetindo aqui a pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E aí, dito isso, o que eu tinha pensado inicialmente era relembrar com todos a famosíssima prece do Espírito Ismalha, que está no livro Os Mensageiros, capítulo 24, livro que completará agora no dia 26 deste mês 80 anos de sua psicografia. E muitas pessoas que já assistiram ao filme, já vou dar um spoiler, disseram: mas o filme não teve a prece de Ismalha. Num primeiro momento eu também pensei isso: como é que um filme sobre o livro Os Mensageiros não tem a prece de Ismalha? Logo que eu saí do cinema, eu pensei assim: haja recurso, haja efeito especial, né? E aí eu fui revisar hoje a prece de Ismalha. É um capítulo para todos nós lermos com calma. E já vou dizendo que o capítulo não é grande, só tem 3 páginas, então dá para todo mundo reler o capítulo. Eu vou sintetizar aqui em função do nosso tempo, para que a gente tenha um espaço para dialogar após a fala de Thales. André Luiz, na condição de um observador atento dos fatos, como diria Joana de Ângeles,
Ele não é um observador distante dos fatos, ele é um observador implicado nos fatos. Ele descreve com muita, eu diria, muito deslumbrado no bom sentido, porque ele está fazendo uma descoberta extraordinária, a condição espiritual do espírito Ismalha, que ora ante 400 espíritos que estão adormecidos em sono profundo. A cota é muito maior, é 1980 espíritos abrigados naquele posto de socorro. Mas somente 400 naquele dia conseguiriam receber os primeiros eflúvios da prece. E quando ela ora, André Luiz acompanha que dela sai uma vibração colorizada num tom azulado que atinge aos que estão ali. Quem acompanhar o projeto Imagem, que é um projeto que tenta dar vida às descrições da obra de André Luiz, verá que eles descrevem essa parte tentando ser o mais fiel possível. Porque André Luiz diz, não apenas a coloração saía de Ismalha, de Aniceto, de Alfredo, dos demais colaboradores, mas também espécies de flocos desciam do mais alto em direção a todos os que ali estavam, tocando a cada um, e quando tocava, desfazia-se numa coloração que parecia pertencer àquele que recebia a vibração. Então vejamos que detalhe interessante, nós estamos falando de Ismalha, um espírito evoluidíssimo, talvez, digamos assim, se nós tivéssemos que parear, o par de Ismalha seria veneranda de nosso lar, então nós estamos falando de altas esferas espirituais, e esse espírito tem não apenas a condição de orar e atender os que estão ali, e naquele dia seriam 400, mas conectar as fontes do mais alto para que de lá venha em direção àquele posto de socorro as vibrações necessárias a quem ali estava. Então eu trouxe esse exemplo para que alguém pense assim, mas isso aí não vale, porque não somos nós, né? Eu acho que alguém já pensa, mas não vale, é Ismalha, né? Aí nós vamos para o final do livro agora, nós temos a família de Isidoro, que está desencarnado, e Dona Isabel, que é uma médium simples, anônima, lidando com inúmeras dificuldades na vida, 4 ou 5 filhos para criar 5 filhos, e ela faz o culto do Evangelho no lar em casa. E André Luiz descreve a hora da prece. E ele vai descrever que quando ela ora com os filhos, ela estabelece em torno da sua casa um raio de luz que permanece por horas, a ponto de, naquela noite, que é uma noite de tempestade, aquela luminosidade em torno da sua casa atrair a atenção de espíritos que estavam ainda tão materializados que estavam com medo da tempestade. Então eles são guiados pela luz que ele vê, que é a luz da casa de Dona Isabel. Dito isto, nós podemos então trazer a situação para nós. Dona Isabel é mais ou menos como nós, digamos, do ponto de vista da inserção social. Talvez ela seja um pouco mais pelo seu compromisso, mas eu não estou querendo focar em ser mais ou em ser menos. O que eu estou querendo focar é que ela exercia uma atividade que todos nós podemos fazer: orar sozinhos ou orar em família. E dizendo isso, eu remeto todos ao capítulo 59 do livro Messe de Amor, que completará, aliás, já completou no dia 1º de fevereiro deste ano, 60 anos de sua psicografia. No capítulo 59, intitulado Jesus Contigo, Joana de Ângeles recomenda prepararmos-nos pelo menos uma vez na semana com a família, de estender a toalha sobre a mesa, colocar a água pura, parece que a gente tinha combinado, não foi, Ana? E a gente não combinou. Orar com a família, porque a casa que ora ilumina toda a rua, o apartamento onde se ora ilumina todo o prédio. E só para arrematar e já passar a fala aqui para Talhos, quero voltar aos mensageiros sugerindo a leitura para que todos identifiquem nos mensageiros
o personagem anônimo encarregado de abrir as portas do lar de Dona Isabel. E André Luiz fica curiosíssimo, porque ele entrava no seu antigo lar atravessando a porta, atravessando a parede. Mas na casa de Dona Isabel, mesmo acompanhado de Vicente e de Aniceto, foi preciso que um espírito abrisse a porta, porque nem mesmo Aniceto, o grande instrutor, o grande mentor da obra, se arvorou a entrar sem que a sua passagem pelo portão fosse autorizada, simplesmente porque orava-se naquela casa. Então, se nós compreendêssemos em profundidade, nós faríamos muito mais evangelho no lar, em nossa casa, do que a faxina. Se nós compreendêssemos a importância da oração como nosso grande guarda-costas, como o nosso grande Wi-Fi com a espiritualidade, nós oraríamos não apenas uma vez por dia, mas tantas vezes quantas fossem necessárias, ainda que com uma simples sentença: Senhor, que queres que eu te faça? Era isso. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde de MIEP, no nosso segundo dia. Também saudar aqui a Denise Lino, agradecer por esse momento junto à espiritualidade amiga que está conosco, para que nós possamos falar um pouco sobre a oração e sobre a renovação. Sabermos que essa dupla, na verdade, andam de mãos dadas e são necessárias uma para com outra, para que tanto a oração tenha sua eficácia, como o nosso processo de renovação. Assim como Denise falou aqui no início, essa oração de Paulo para o Mestre com um pedido singelo, sincero, verdadeiro. Esse é o verdadeiro sentido da oração. Quando você apenas em uma frase, em uma pergunta, em uma transmissão de pensamento, nós conseguimos ali chegar realmente na profundidade do querer. Quando nós formos e desde pequeno aprendendo como deveríamos orar, ensinado pelos nossos pais, ensinado pelas algumas religiões, ensinado por algumas escolas. Eu lembro que estudei em escola católica e uma das minhas provas de religião era saber rezar o credo, a salve rainha. E eu me tremia todo quando ia para frente lá da freira, que ela fazia: bora, qual é essa oração aqui? Todinha. E a gente fazia aquela reza, assim como aprendemos a rezar o Pai Nosso, também por estarmos dentro de uma sociedade, dentro de um país fortemente católico, Ave Maria. E isso não quer dizer que nós não devemos ainda fazer esse tipo de oração. O que importa para nós realmente é como essa oração é colocada no fluido universal. É onde nós queremos alcançar quando nós tiramos da nossa boca as palavras que dizemos. Porque, na verdade, o que está nos nossos lábios é apenas algo reverberado da nossa própria mente. Mas a força que sai dos nossos lábios é que está dentro dos nossos corações. Para isso, nós trazemos aqui o capítulo 21 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, quando ele vai falar lá especificamente sobre esse título: Oração e Renovação. Emmanuel, ele traz, como sempre, um versículo para iniciar a temática, e neste caso especificamente ele traz da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Dizendo ali: holocaustos e oblações para o pecado não te agradaram. O que, na verdade, de fato, por olharmos de forma superficial, não compreendemos a fala do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque são palavras que nós não costumamos utilizar com frequência. Holocausto, oblações, e o que significa isso? Os holocaustos, na verdade, são aqueles sacrifícios que se faziam, e as oblações seriam as ofertas. Para isso, nós vamos recordar um pouco aqui a passagem da parábola do bom samaritano, onde o mestre utiliza sabiamente a vinda de um sacerdote e de um levita de Jerusalém para Jericó, encontrando aquele homem ali.
E é interessante porque o que eles estavam fazendo, o levita, o sacerdote em Jerusalém, eles estavam ofertando o azeite, o vinho, que era costumeiro ali naquela época. Mas eles não ajudam, eles não auxiliam aquele que estava ali necessitando de algum tipo de socorro. Quem o ajuda é um samaritano, considerado herege por não seguir, na verdade, a religião judaica. E o que ele faz com aquele homem que está deitado? Ele pega o que estava guardado na sua bolsa, que era o azeite e era o vinho, e coloca na sua ferida. É aí onde verdadeiramente nós devemos colocar as nossas ofertas em prol do outro. Porque o que Deus requer de nós, na verdade, é o amor de um para com o outro. As nossas orações não precisam ser orações apenas de palavras, de pensamento. Mas a nossa oração precisa ser uma oração prática, de exercício diário. Por isso que a renovação vem acompanhada da oração nesse capítulo específico por Emmanuel. Porque ele diz, do que adianta nós orarmos se nós não vamos reconciliar com aquele irmão, relembrando também a passagem que diz que antes de ofertarmos e orarmos, para que nós possamos voltar e reconciliar com o nosso irmão. O processo de oração, ela segue também um progresso natural. Quanto mais nós aprendemos e nós nos maturamos espiritualmente, melhor também nós oramos. Só observarmos a maneira como nós fazemos ou fazíamos os nossos pedidos, trazendo os caráteres da prece, como Allan Kardec nos auxilia no Livro dos Espíritos, com a ajuda dos Espíritos, do caráter do pedir, do agradecer e do louvar. Nós ainda, pela nossa condição de imperfeito, pedimos muito mais do que louvamos e pedimos muito mais do que agradecemos. Mas essa gratidão que muitas vezes nós costumamos dizer, mas eu agradeço na minha prece, eu faço agradecimento a Deus. Essa gratidão não deve ficar apenas na palavra, mas sim na prática daquilo que nos foi dado. Se lhe foi ofertado saúde, por que não dividir com aqueles que têm menos saúde a uma visita ao hospital? Se foi lhe dado a liberdade e a possibilidade de ir e vir, por que não visitar os irmãos encarcerados que estão ali diante ainda dos seus erros de ordem moral? Se nós temos condições materiais, por que não dividirmos com aquele que ainda não se encontra nessa condição material? Se nós possuímos uma família estruturada no sentido de equilíbrio moral, de equilíbrio espiritual, por que não oferecer aos nossos irmãos também um pouco desse sabor de ter uma família? A forma de gratidão para com Deus requer de nós o nosso próprio sacrifício, requer de nós a nossa própria prática. Por isso que nós vamos maturar a partir do momento em que eu consigo exercer com mais profundidade a minha maturidade espiritual, eu consigo orar melhor. A oração talvez seja uma das melhores ferramentas, não só de comunhão para com Deus, mas como uma das melhores ferramentas de reforma íntima, de estudo de si mesmo. Por isso, não menos, que o compositor Gilberto Gil, ele faz uma canção nos anos 80 intitulada Se Eu Quiser Falar com Deus. Essa canção, inicialmente escrita, direcionada ao cantor Roberto Carlos, que quando leu a canção, por ser muito católico, ele não quis gravar a canção. Porque aquelas frases que ali estavam inseridas naquela canção, não estavam ali floreadas com outros aspectos que não uma ligação direta com o divino. Até que, posteriormente, Elis Regina pediu permissão a Gilberto Gil para a gravação da canção, e aí a música ficou conhecida de todos. Então, nessa forma, nós vamos observar que a primeira fase de Gilberto Gil, nesta canção, ele traz uma questão de querer, porque o próprio Emmanuel, neste capítulo, ele vai dizer: não se enganes de que Deus precise das nossas orações. Mas nós precisamos muito mais fazer as nossas orações a Ele. Nós é que somos os necessitados.
E aí Gilberto Gil inicia: se eu quiser falar com Deus. Ou seja, é um ato meu, unilateral, de busca. E qual de nós estamos nessa vontade de buscar sinceramente uma conversa com Deus? Conversar com Deus é conversar com as nossas próprias imperfeições, com os nossos próprios erros. E muitas vezes nós não estamos afim de nos encarar frente a frente. Por isso que ele inicia nessa canção: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós comigo. E nós temos medo disso. Ninguém quer ficar sozinho. E aí ele lembra nessa frase, eu lembro nessa frase, aquilo que foi relatado também por Mateus, no capítulo Pedi e obtereis, de que quando nós formos orar, não façamos como aqueles hipócritas que oram nos cantos, que fazem orações longas, mas que nós nos recolhemos aos nossos quartos e fechemos a nossa porta. Porque o que está descrito ali não é o quarto material. O que está descrito ali é o nosso quarto interior. Que nós fechemos, que nós deixemos as coisas do mundo em segundo plano, para que nós nos concentremos naquilo que é essencial. Ele vai dizer que precisamos calar as nossas vozes. Calar. Permitir que aquele sentimento ali deixe fluir. Porque às vezes, nós quando vamos fazer os pedidos a Deus, nós não oramos. Isso é bem da verdade. Muitas vezes, nos momentos de aflição e de angústia, nós negociamos com Deus. As nossas orações são uma espécie de negociação. Eu vou fazer e o Senhor vai me dar. Se o Senhor não conseguir dar assim, o Senhor pelo menos dá dessa maneira. Então nós fazemos esse tipo de negociação. Por isso é necessário calarmos a nossa voz. É necessário nós apagarmos a luz também. Porque neste momento significa em que nós estamos em completa sintonia, com Cristo conosco, sem observar as distrações que estão à nossa volta. O processo e a ferramenta da oração nos auxilia a esse contato, fazendo com que nós observemos as nossas próprias dores. É nesse mergulho que nós identificamos ainda as nossas próprias imperfeições. Kardec vai fazer essa pergunta na questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna o homem melhor? E os Espíritos vão nos responder isso. Sim, caso eles façam os seus pedidos com confiança e sinceridade. É neste ponto. Para que eu oro? Para que eu consiga algo material? Para que eu oro? Para que eu permaneça numa situação privilegiada para mim? Quando algum dos nossos parentes estão internados em algum hospital, como nós oramos? O que nós pedimos nessa oração? Será se nós temos coragem de dizer, assim como foi ensinado por Jesus, seja feita a vossa vontade? Ou se nós vamos dizer que ele melhore, que volte para casa? É compreensível ainda pelo nosso estado, pelo nosso afeto que nós temos para com o próximo, que nós queremos que ele esteja bem, mas sabemos que somos espíritos eternos, mas que somos corpos passageiros aqui. E dentro de uma justiça universal, há ali os desígnios divinos, que nós não podemos burlar, que nós não podemos colocar as nossas vontades à frente. Como nós podemos dizer a Jesus, como nós podemos dizer a Deus, na verdade, que seja feita a vontade dele, se nós queremos nos intrometer na vontade dele? Eu sei que é difícil nós entregarmos, mas a resposta dos Espíritos nos coloca e nos alerta. Confiança. Para isso que nós oramos. Com confiança, para aí sentir verdadeiramente o gosto dessa renovação. Gilberto Gil continua na sua canção dizendo que se eu quiser falar com Deus, eu preciso encontrar a paz. Eu preciso estar leve. Eu preciso estar entregue. Eu preciso afrouxar os nós dos sapatos, das gravatas, dos meus sonhos e dos meus receios, dos meus desejos. É a entrega que nós fazemos. É permitir-se fazer com que as nossas vontades
estejam em segundo plano. Todo esse aspecto que muitas vezes nós fazemos orações nos prendendo, dizendo, olha, que seja feita a sua vontade, mas, me dê uma ajudazinha aí, por favor. E a gente precisa, nesse processo de maturação espiritual, compreender que nós estamos sobre essa égide, sobre essa lei de amor, essa lei divina e essa lei natural, que vai estar escrita também na pergunta de Kardec 614, sobre essa lei natural, e que os Espíritos nos respondem, que nós acabamos por encontrar o mal quando nos afastamos dela. Deixar, na verdade, com que esse amor permaneça dentro de nós. Também trabalhar no processo, Denise falava aqui, sobre o fato de nós fazermos a prece em família, com outras pessoas, e fazermos também a prece para outras pessoas. Porque às vezes, num momento tão profundo de angústia e de dor, talvez algum de vocês já tenham passado por isso, nós não conseguimos nem fazer uma prece. O momento é tão doloroso, e às vezes, quem sabe, estamos passando por um processo de obsessão também, que não há nem espaço para iniciarmos uma prece. E às vezes escutamos as pessoas, dentro do seu conhecimento, dizer, por favor, ore por mim. Numa possibilidade de nós conseguirmos e entender que orar pelo outro é uma caridade. E às vezes nós dizemos que não conseguimos fazer a caridade, que não temos oportunidade de fazer a caridade. Quantos já oraram por nós, que nós nem sabemos? Quantos desencarnados já oraram por nós, para os nossos caminhos? Quantas vezes os caminhos que nós escolhemos foram intuídos por uma oração bem colocada? Por isso que no momento em que formos fazer uma prece, não precisamos nos alongar, precisamos apenas nos compenetrar, estar ali como um todo, inserido, porque os nossos pensamentos são levados para Deus e para os espíritos superiores, que auxiliam nesse processo. Não oremos pelas mudanças das circunstâncias, mas aprendemos a orar para que nós possamos lidar com as circunstâncias. Esse é o verdadeiro sentido da oração. Senhor, não tira essa doença de mim, porventura. Não tira essa dor de mim, porventura, se ela tem um propósito para o meu adiantamento moral e espiritual. Mas auxilia-me, para que eu possa saber enfrentá-la com resignação, com amor, com entendimento. Que nos momentos que eu baixar a cabeça e desistir, eu encontre força de alguma maneira para conseguir ir adiante. Tirar algumas vezes as situações que são nos apresentadas é retardar o nosso processo de adiantamento. O Espiritismo, a doutrina espírita, não pede de nós sofrimento. Por isso que a oração auxilia para que nós enfrentemos o processo de dor sem sofrimento. Porque é uma diferença entre essa dor e o sofrimento. O apóstolo Paulo vai nos lembrar que em tudo precisamos da graça. Da graça no momento de alegria, mas da graça no momento de dor. Se porventura aquele parente nosso que está internado acaba por desencarnar, será se nós teríamos condições de dizer graças a Deus? É difícil, muito difícil. Parece um contrassenso, mas na verdade é agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de conviver com aquela pessoa, que nos foi possibilitado para o nosso aprendizado e o nosso adiantamento moral. Mas orar por aqueles que estão ao nosso lado. Foi assim também que o Mestre nos ensinou. Aos nossos inimigos, orai por eles, pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Assim encontraremos a verdadeira renovação. No livro Boa Nova, no capítulo 27, psicografado por Chico Xavier através de Humberto de Campos, nós vamos encontrar o título A Oração do Horto. Jesus estava ali
naquele momento já final, já sabia o caminho que iria ser conduzido. Jesus, naquele momento, fazia o ato de humildade extrema de lavar os pés dos seus discípulos, até que em certo momento, antes de voltar ao banquete singelo, o mestre olha para o céu e ora, não para ele, mas pelos seus discípulos, por aqueles que virão, por nós, por Paulo, por mim, por Denise, por qualquer um de nós, num ato de entrega e de amor genuíno aos seus irmãos. Ele ora, olha para o céu e diz, Pai Santo, eis que é chegada a minha hora, acolhe-me em teu amor e eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te o teu nome diante dos homens no sacrifício extremo. Glorifiquei-te na terra e testemunhei tua magnanimidade e sabedoria entre os homens. Neste instante, pois, meu Pai, ampara com a luz que me destes, antes mesmo que esse mundo existisse. Manifestei o teu nome entre os amigos que me destes, que eram teus, mas tu me confiastes, para que recebesse tua palavra de sabedoria e amor. Todos agora sabem que o que lhe dei provém de ti. Mas nesse instante eu não rogo pelo mundo, que é obra tua, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está entre os teus desígnios insondáveis. Mas eu peço particularmente pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço que obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dei-lhes tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do próprio sacrifício na tua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencer às suas convenções ilusórias, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos, e todos regressaremos para a tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença física motivos de suas alegrias, mas que me sintam verdadeiramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-nos a todo, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome, a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Assim como o Mestre orou por nós, verdadeiramente, de coração, entregando-se nesse momento de dificuldade e de dor. Mesmo nos nossos momentos de dificuldade e de dor, não esqueçamos do Pai Celestial. Entreguemo-nos e oremos também para aqueles que necessitam. Assim, renovaremos. Obrigado, gente. Boa tarde. Bem, minha gente, só nos chegou uma questão, tá? Foi uma questão apresentada por Tarcísio, foi direcionada para Thales, mas vou pedir licença a Tarcísio para abrir para os dois. Ele coloca: a importância da oração reside mais em seu aspecto material que formal? Renato Teixeira, na música Romaria, diz: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir, de romaria e prece, paz nas desavenças. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Bem, o caráter geral da prece
ela vai depender daquilo que realmente nós desejamos. E vai depender realmente daquilo que nós precisamos. E muitas vezes, nós, no momento de frustração com a divindade, quando nós fazemos a oração e não recebemos aquilo que nós gostaríamos de receber, ou da forma que nós gostaríamos de receber, nós nos frustramos. Isso vai estar no final da canção de Gilberto, quando ele diz lá no final: vai dar em nada, nada, nada do que eu esperava. Isso não quer dizer que não é que não deu em nada. Não deu em nada da maneira como eu queria, mas deu da maneira como eu precisava. Na canção de Renato, ele vai nos exemplificar isso, de uma entrega, na verdade. Se eu não sei rezar, se eu não sei o que pedir, se eu não sei o que falar, eu só vim aqui entregar o meu apelo através do olhar, da minha sinceridade, a entrega do meu coração, que é o mais importante que a gente precisa fazer. Nós não temos um roteiro específico para ensinar a rezar, para ensinar a fazer uma prece. Mas um aspecto crucial nisso é a vontade de que as coisas que nós estamos querendo sejam para a nossa melhoria, independente de como ela aconteça. Denise, se quiser completar. Enquanto o Thales estava aqui respondendo, eu fiquei tentando lembrar da canção Romaria como um todo, mas a minha memória não vai dar conta disso, e eu fiquei no título, né? Romaria, o que significa, né? Uma prática que não tem a ver conosco, os espíritas, mas uma prática muito conhecida no Brasil inteiro, em sentido estrito, para os católicos, e até um determinado lugar sagrado. Isso se faz muito no catolicismo, se faz em outras religiões, e num sentido mais amplo, nós também fazemos, porque o que nós viemos fazer no MIEP, senão um tipo de romaria. O que eu acho importante nessa canção é aquilo que em literatura se chama o eu lírico, ou seja, a posição do suposto personagem, como é que ele fala, como é que ele se coloca, como é que ele diz. Ele é alguém que não sabe o que pedir, não sabe o que dizer, mas ele estava na romaria. Ele seguiu com os que faziam a romaria, e a canção vai dizer que quando chega no lugar importante, alvo da romaria, ele só sabe apresentar o olhar. Eu diria que essa posição, ela é muito parecida conosco, porque por vezes nós estamos seguindo, mas nós não temos muita clareza, como disse Ana Teresa na sua palestra de abertura ontem, qual é o nosso propósito. Mas ainda assim é extremamente importante seguir, num bom sentido, né? Seguir o grupo, seguir os bons que estão com um propósito mais avançado, mais esclarecido para o grupo. Porque na romaria, aquele que segue, ele não sabia de fato ainda o que fazer ali. Ele seguia o grupo e apresenta o seu olhar. E é profundamente tocante, né? Thales nos trouxe Gilberto Gil, acho que num dos seus melhores momentos de composição, e o Renato Teixeira também não fica atrás em seu melhor momento de composição, que é trazendo romaria e trazendo essa figura que é profundamente humilde, é o exemplo da humildade ante a prece. É a prece que não precisa de palavras, ou seja, o aspecto material ali não era importante, o importante era a conexão, era a emoção. Nos nossos melhores momentos, nós também atingimos esse patamar. Há momentos em nossa vida que as preces são lágrimas, que as preces são sorrisos, as preces são olhares. Não são todas as nossas preces, mas cada uma aqui pode fazer uma retrospectiva e identificar seu momento romaria na vida, né? Chegou a um dado patamar e as palavras são dispensáveis. É só o olhar, é só o sentimento, é só a gratidão. É uma profunda conexão com a espiritualidade. E aproveitando esse momento aqui de fala, eu vou apresentar uma questão, e eu também gostaria de ouvir Thales, que me foi colocada no último sábado. E a pessoa que me apresentou essa questão, eu não tive tempo de responder para ela. É uma dúvida, inclusive, do livro Os Mensageiros. A pessoa disse que não conseguia fazer o que é recomendado para André Luiz, que é algo recomendado para todos nós. Eu acho que a dúvida
é também pertinente a todos nós. É exatamente no capítulo A Prece de Ismalha, né? André Luiz está ali como aquele neófito deslumbrado no bom sentido, acompanhando o pronto-socorro do Campo da Paz, porque nem era a colônia Campo da Paz, era um posto avançado, diante do espírito iluminadíssimo de Ismalha, que ia fazer a sua prece, e André Luiz não sabia como se comportar. Isso é muito interessante porque imaginemos nos nossos sonhos mais profundos que o Dr. Bezerra de Menezes fosse fazer uma prece aqui e agora. Será que a gente saberia se comportar? Eu acho que a gente ia ficar igual o André Luiz. E agora, e agora, e agora? E Aniceto o apoia nesse momento, percebe a sua aflição, aí diz: concentre-se e repita palavra a palavra. E aí depois tem uma explicação, para que o pensamento não variasse, para que não houvesse oscilação de sintonia, para que a prece feita por Ismalha, que é uma prece que o próprio Aniceto, por outras experiências, isso fica claro no livro, já conhecia, já sabia o que ia alcançar. Então essa amiga que nos mandou essa questão perguntou para mim como atingir esse nível André Luiz, não é nível Ismalha, nível André Luiz, repetir palavra a palavra. Aí ela dizia: eu não sei, alguém começa a fazer a prece na casa espírita e eu não consigo ouvir a prece da pessoa, eu fico fazendo a minha. E eu prometi a essa amiga que eu ia responder a questão dela, e a minha resposta é a seguinte: nós precisamos exercitar, aprender. Porque, num certo sentido, é também a nossa falta de foco. E também a nossa falta, com todo respeito, de silêncio interior. É como se nós não conseguíssemos nos calar, como disse a música de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, ainda que eu esteja na multidão. O ainda esteja na multidão é por minha conta aqui. Nós precisamos aprender a diminuir o tom da nossa objurgatória, a quantidade da nossa reclamação. Nós precisamos diminuir para deixar que o outro fale e começar a exercitar um foco em torno do que o outro diz. Então, talvez nós não consigamos, num primeiro momento, repetir palavra a palavra da prece feita. Mas nós podemos ficar numa espécie de mantra que focalize a nossa atenção. Por exemplo, um que serve para mim e que eu uso bastante. Ampara-nos, Senhor. Ampara-nos, Senhor. Ampara-nos, Senhor. E ao repetir calmamente, eu vou construindo um foco e desacelerando o pensamento. Porque muito da nossa dificuldade de orar e, consequentemente, de não conseguirmos nos renovar, tem a ver com a velocidade do nosso pensamento, que nós não paramos, nós passamos de uma coisa para outra, várias conversas no WhatsApp, no Instagram, quem chama, que afora, né? Muitas vezes nós acharmos que a referência do mundo somos nós. É muito comum nós, nesse processo de descoberta, estarmos assim. Mas aí, para essa amiga que colocou essa questão a propósito do livro Os Mensageiros, né, nesse momento que é super instrutivo, né, André Luiz ele fica de fato nervoso. Como acompanhar a prece de Ismalha? Como acompanhar ali a prece de abertura do MIEP? Como acompanhar, né, um momento que é de extraordinária significação e que tem uma sutileza? Então é preciso o exercício de desacelerar a mente, até para a gente ouvir, se abrir e também se beneficiar com aquela prece. Sem dúvida nenhuma, é a base do exercício com tranquilidade para conosco mesmo, que nós conseguiríamos esse estágio, né, que André Luiz tão lindamente descreve nos capítulos 24 e 25 de Os Mensageiros. Tem uma segunda questão que nos chegou, do irmão Joelson, e ele pergunta o seguinte: Joana orienta para o Evangelho ao menos uma vez por semana. Penso que devemos cultuar o Evangelho no lar todos os dias. Existem espíritas que se apegam a essa exortação e fazem apenas uma vez. Gostaria de uma fala nessa direção. Joana disse que deveríamos fazer pelo menos, né? 50 dias.
Isso. Uma vez, né? E aí eu vou trazer um pouco do que Denise estava falando anteriormente sobre a questão do exercício, né? Porque nós estamos num mundo de exercício. Nós estamos num mundo de exercício do amor. Nós estamos num mundo de exercício de perdão. Nós estamos num mundo de exercício de caridade. Nós estamos num mundo de exercício de oração. O que significa exercício? Quando nós, trazendo para o nosso cotidiano material, a gente vai para uma academia, às vezes a gente não consegue todo dia. Então, às vezes a gente não consegue fazer o bem todo dia, não consegue fazer a caridade. Mas quando dá, a gente faz. A gente volta, a gente faz, não consegue. Até que aquilo torne-se realmente um hábito essencial na nossa vida e que nós compreendamos que não é o exercício que precisa da gente, é que nós precisamos do exercício. Quando nós tomamos ciência disso. Então, quando a gente compreende que quando eu faço a caridade, se eu fizer realmente essa reflexão, o que a gente faz as situações do dia, esquece aquilo que Santo Agostinho nos lembra no Livro dos Espíritos. Quando chegar no final do dia, lembra o que aconteceu no teu dia, né? A gente não faz essa reflexão. A gente vai lá fazer nossa oração para dormir, mas a gente às vezes nem consegue começar a oração que a gente adormece, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício. Então, nós estamos no mundo de exercitar. O momento é esse, de exercitar. Nós não vamos conseguir por completo no nosso estágio que está amar o tempo todo, nem da forma que seria essencial. Perdoar ainda é um exercício, o perdão é um processo. Então, trazer esses hábitos para o nosso lar, como Denise lembrou aqui, que se nós tivéssemos a consciência do Evangelho no lar, nós faríamos mais Evangelho no lar do que a faxina na nossa casa, né? Mas por quê? Não é o fato de que, para dizer que eu sou espírita, eu faço o Evangelho no lar. O espírita tem que fazer. O espírita não tem que fazer. Não há uma obrigatoriedade. Mas o espírita, ele toma consciência do que é melhor para ele. Nós estamos aqui, iniciamos a nossa fala aqui, ou qualquer atividade espírita, é recomendado nós iniciarmos com a oração. É recomendado, não é obrigatório. E aí a gente precisa ter essa consciência. Em alguns atos de algumas instituições religiosas, faz, porque é assim que faz. E aí muita gente diz assim, mas o Espiritismo copia muita coisa. Tem água fluidificada, faz a prece no começo, faz a prece no final. Mas o fato é que nós precisamos tomar consciência por que nós fazemos isso. Nós podemos iniciar aqui o nosso trabalho sem uma oração. Nós podemos não ter água fluidificada ao final de uma palestra, por exemplo. Mas nós sabemos que se nós fizermos uma oração, temos a consciência que seremos os melhores assistidos, né? A água fluidificada, se estiver ali, os fluidos necessários, e nós tomarmos, sentindo esses fluidos, nós teremos benefícios quanto àquilo. Então, esse fato de fazer o Evangelho, Joana nos dá a opção de fazermos pelo menos uma vez. Porque a mentora nos conhece, né? Então, pelo menos uma vez, meu filho, né? Já que eu sei que da sua dificuldade, não de tempo, mas de prioridade, faça pelo menos uma vez. Mas a gente sabe que é necessário trazermos esse ponto de luz sempre. Mas Denise está aqui com o capítulo aberto, ela vai dizer com mais propriedade. O capítulo é o 59, eu vou ler só o primeiro parágrafo. O capítulo é Jesus contigo e começa assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Não tem advérbio do tipo dedica somente, dedica apenas, dedica unicamente. O verbo não está seguido de advérbio que modifique a sua condição em termos de quantidade. É faze uma das 7 noites, porque ela nos conhece, né? Se ela dissesse faça todos os dias, não é? Então, dedica uma das 7 noites. Não é tempo, é prioridade, como disse Thales. Antes da gente finalizar, foi me passado uma psicografia que aconteceu no dia 18 de abril de 2020, que tem tudo a ver com o que foi colocado aqui. E aí eu vou fazer a leitura para que a gente possa fazer o encerramento de tudo que a exposição foi feita. E a psicografia ela foi feita pelo médium Agnaldo Melo. Oração dos... perdoe. Então, não...
retiro o que eu disse, não foi uma psicografia, mas é uma mensagem, continua sendo, de uma intuição muito sensível e que tem tudo a ver com tudo que foi falado aqui. Então, o tema, o poema, então, Oração do Senhor Cristo Jesus. Qual o momento de conversar com Jesus? Qual o momento de se fazer uma oração? Será apenas quando queremos a sua luz ou apenas nos momentos de pedir perdão? Qual lugar, em casa ou apenas no templo? Tem hora ou dia marcado ou a qualquer tempo? Existe uma fórmula, uma regra, uma equação para se conectar com o Senhor e fazer uma oração? Cristo pregou em todo lugar e em todo tempo. Não precisava de templos para ensinar o amor. Através de parábolas, ele trouxe o ensinamento, pois das leis divinas e da natureza ele é doutor. A oração com Cristo não é só pensamentos, é extrair das lições dele os bons ensinamentos. As atitudes de caridade que a todos contagia, ensinar o amor, a felicidade, plantar a harmonia. Cristo é o guia e modelo da humanidade. Ele nos ensinou que para fazer uma oração, faça o bem, ensine a paz, pratique a bondade. Deixe os bons sentimentos invadirem seu coração. A oração com Cristo é a palavra vivenciada, diminuindo nossos erros nesta jornada, através da prática e atitudes do bem, preparando o espírito para a vida além. A oração é afastar-se das coisas materiais, do ter. É aproximar-se do Cristo, da essência do ser. É cuidar da alma, do espírito e plantar a semente do amor divino do Criador para todo sempre. A oração com Cristo também é a palavra ensinada, através da Bíblia Sagrada, lida e estudada. Os ensinamentos vivenciados na prática do dia a dia, é certeza que caminharemos com mais sabedoria. Oremos e agradecemos ao Criador e ao seu Filho Cristo Jesus por tudo que nos oferece para o engrandecimento do Espírito. Então é com essa leitura que a gente encerra a tarde de hoje agradecendo a sensibilidade e as colocações de Denise e de Talhos, que nos permitem, nos reconectar e renovarmos para o início, ou reinício de 2024, já que no MIEP a gente sempre reseta e recomeça, Então, minha gente, gratidão. Gostaríamos de pedir uma salva de palmas